Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da EcoEnergy. Eu sou o Lucas Martini, sou sócio do Thiago Carius. Nós, em 2018, fundamos a nossa empresa, a EcoEnergy Energia Solar, e desde então atuamos nesse setor aí de energia solar e sempre prezamos aí para instalações de alta qualidade, sempre entregando o melhor para cada cliente nosso. E aqui no nosso canal a gente vai estar passando aí várias dicas importantes, várias informações importantes para vocês que gostam também desse setor de energia solar. E nesse vídeo de hoje o assunto é inversor com potência de sobra. Será que vale a pena? Então é disso que eu vou estar tratando nesse vídeo de hoje, tá pessoal? Eu vou falar muitos pontos importantes, cuidados aí também que você deve tomar se caso optar por essa questão aí de instalar inversores e deixar uma sobra de potência ali, né, para um aumento futuro de energia. Então fica ligado até o final desse vídeo, porque ele é muito importante desde o começo até o finalzinho mesmo, vai ter muitas informações importantes aí que vocês precisam tomar cuidado, beleza? Então já aproveita que você está aqui, deixe seu like aí, curte aí esse vídeo, isso nos ajuda muito aqui no nosso canal. Já se inscreve aí no nosso canal também. Sempre nós vamos estar postando aqui vídeos e atualizando vocês aí dessas novidades e também dessas informações importantes do setor de energia solar. Então vamos lá, pessoal, vamos para o assunto de hoje. Então, o que é deixar uma sobra de potência de inversor? Inversor, talvez vocês conheçam, talvez não, mas o inversor é como esse equipamento que está aqui atrás de mim. Então, ele vai converter a energia de corrente contínua para corrente alternada, que é o que nós usamos dentro das residências, comércios, indústrias, áreas rurais, enfim, tudo a gente usa corrente alternada e ele vai estar convertendo a corrente contínua, né, que vem dos módulos, para a corrente alternada. Não vou entrar muito nessa questão, porque não é o foco do vídeo, mas só para vocês entenderem o que é o inversor. Então, nesse vídeo eu vou estar falando de inversor e de microinversor. Ambos têm a mesma função, tá, pessoal? Mas eles têm algumas peculiaridades aí, diferentes até, tem vídeos aqui no nosso canal falando das diferenças deles, mas para falar desse aumento de sistema futuro, eu vou estar comentando um pouco sobre os dois aí, porque é nesses dois que talvez você precise deixar uma sobra de aumento futuro, beleza? Então, pessoal, quando a gente fala assim de aumento futuro do sistema de energia solar, uma solução é deixar essa sobra de inversor, tá? Então, o que acontece? Você consegue instalar um inversor com uma capacidade maior do que ele vai estar sendo utilizado agora. Eu vou dar exemplos aí ao longo desse vídeo, mas qual que é o intuito dessa solução aí? O intuito é você futuramente conseguir instalar mais equipamentos elétricos na tua casa, no teu comércio, na tua indústria. Então você já prevê isso a longo prazo, né? E você já deixa uma espera no inversor, uma espera de capacidade no inversor para você estar instalando mais equipamentos futuramente. Por exemplo, assim, eu tenho a minha casa, hoje eu gasto 300 kWh, mas eu vou instalar mais um ar-condicionado e esse consumo vai para em torno de 400 kWh. Esses 100 kWh a mais, eu já posso prever e já posso deixar uma sobra de capacidade no inversor, que eu consigo aumentar mais módulos futuramente para suprir a necessidade de demanda desse ar-condicionado que eu vou instalar mais. E assim eu consigo ter mais conforto e realmente utilizar. Ao contrário de que se eu não pensar nisso, eu vou instalar um sistema para 300 kWh hoje, que é o consumo de hoje, daqui um ano, por exemplo, eu instalo o ar-condicionado, vai para 400 e eu vou ter que acabar pagando essa diferença aí, 100 kWh para concessionário, porque eu acabei esquecendo de prever aí essa instalação. Então, por isso que aqui na nossa empresa, nós sempre perguntamos para o cliente, falamos assim, você pretende aumentar futuramente o seu consumo? Você pretende colocar mais ar-condicionado, colocar mais alguns equipamentos elétricos? Tem muitos casos aí que os clientes eles usam água quente no aquecimento de água quente por aqueles boilers e também serpentina no telhado, enfim, é um aquecimento de água mesmo, tá? Quando nós vamos fazer o orçamento para eles, quando eu pergunto isso, ele até comenta, ele fala assim, sim, eu quero trocar o meu sistema de aquecimento de água para elétrico, então eu quero usar chuveiro elétrico e não chuveiro com aquecimento via gás ou aquecimento solar pela serpentina, pelo sistema de aquecimento de água. Então ele quer mudar para o aquecimento elétrico, usar chuveiro elétrico mesmo. Então eu já consigo também ter uma noção ali e calcular quanto a mais ele vai ter de consumo para prever isso futuramente. Então agora você entendeu o porquê deixar uma sobra de capacidade ali no inversor para esse aumento futuro. Então agora como que funciona?
como que vai ser essa tramitação aí para colocar o inversor de capacidade maior? Funciona da seguinte forma: o sistema ele é aprovado com base na capacidade do inversor, a potência nominal de saída do inversor. Ou seja, uma instalação com inversor de 7 kW, a aprovação da concessionária vai ser pela capacidade, pela potência do inversor. Então, se futuramente aumentar a capacidade para 9 kW pico, que é a potência dos módulos, a soma da potência dos módulos fotovoltaicos, ele vai estar sendo aplicado um overload no inversor, tá? E isso é possível, tá? Mas depende de cada marca. Cada marca de inversor ele vai suportar um overload específico. Então, quando eu faço uma instalação, por exemplo, com que a soma dos módulos dê uma capacidade em kWp de 5, eu posso aumentar futuramente até, vamos tomar como exemplo, tá pessoal? Até 9 kWp. Então eu tenho todo esse espaço ali de potência, né, que eu consigo estar aumentando futuramente o sistema do cliente para suprir a necessidade dele. Só que aí está um cuidado muito grande que vocês já devem tomar em consideração. Lá ao final desse vídeo eu vou falar mais cuidados, mas um dos cuidados que eu já vou falar agora é na questão da capacidade mínima do inversor também. Por quê? O inversor ele precisa de um mínimo de potência para começar a funcionar. Então, se eu instalar poucos módulos, por exemplo, 1, 2 módulos, pode ser que o inversor não comece a funcionar, ele não starta. Então, eu preciso colocar o mínimo de capacidade dele para ele começar a funcionar. Mas, claro, suprir a necessidade atual do cliente, que é no mínimo isso também. É difícil o cliente que vai te pedir assim, eu gasto 300 kWh, mas eu quero instalar para 200 kWh. É muito difícil isso, tá, pessoal? Até se você tem a tua casa aí, a tendência é nós utilizarmos um pouco mais de energia quando a gente tem energia solar instalada, porque a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo quanto a isso, né? Quer ter um pouco mais de conforto, deixa mais luz ligadas, deixa o ar-condicionado funcionando mais tempo. Então a tendência real é essa. Então, no mínimo, o sistema vai ter que atender a demanda atual e deixar uma sobra para aquele aumento futuro. E como que funciona isso? Eu vou tomar como exemplo um sistema de 7 kW de inversor, onde foi instalado 10 módulos e o cliente pode aumentar mais 9 módulos futuramente. Então ele vai ficar com 19 módulos futuramente. Esses 19 módulos, então, veja só, ele vai gerar quase o dobro de energia do que ele vai gerar atualmente, tá? Claro que tem que levar as perdas em consideração. Ao longo dos anos ali tem a deterioração dos módulos também, então ele vai acabar degradando um pouco a produção de energia. Porém, quando ele colocar módulos novos ali na instalação, eles vão gerar a capacidade de energia de cada um deles. E dessa forma, esse cliente que instalou um inversor de 7 kW, colocou 10 módulos, ele vai estar garantido já, sem a cobrança de taxas, até janeiro de 2023, então ele vai poder instalar mais módulos futuramente, ter mais geração e ele não vai pagar a diferença ali de imposto, tá? Então ele vai estar isento ainda. Essa isenção é a questão ali da lei 14.300, que ela entrou em vigor no início desse ano e ela está no período de vacância durante esse ano. Então, quem instalar o sistema de energia solar durante o ano de 2022 ainda vai estar nesse período de vacância até o dia 6 de janeiro de 2023, tá? Então tá aí também um ponto importante de ser analisado na questão de deixar uma sobra de inversor, porque você vai estar na lei, ainda vai estar no período de vacância da lei e não vai ser cobrado nenhum imposto para isso. Caso você queira instalar um inversor, por exemplo, de 5 kW, se fosse esse caso, né, desse exemplo que eu estou falando, um inversor de 5 kW, futuramente eu instalar um inversor de 2 ou de 3 kW. Então o que acontece? Vai ser cobrado a taxa dessa diferença. Então o inversor de 5 kW que foi aprovado nesse ano de 2022, ele não vai ser cobrado, e aquele inversor, aquela geração que tiver em cima do inversor de 2 ou de 3 kW, vai ser cobrado a taxa, tá, pessoal? Então a taxa ela é cobrada em cima da geração de energia, do quilowatt-hora que é injetado na rede, tá? Então a partir de janeiro do ano que vem, vai começar a cobrar essa taxa aí para quem instalar a partir dessa data. Então, para instalar um sistema com uma sobra ali de capacidade do inversor, para instalar mais módulos futuramente, ter mais geração, você precisa também cuidar na questão dos MPPTs. O que acontece? Quando você instala o sistema de energia solar, o inversor tem divisões de MPPTs internas. Nesse caso aí, desse exemplo que eu estou falando aqui, esse inversor de 7 kW ele tem 2 MPPTs. Então o que acontece? Se possível, deixe já separado um MPPT para aumento futuro. Então o que acontece? 10 módulos
eles dão certo, entram em um MPPT só, nessa divisão interna do inversor? Se entrar, ok, deixa esses 10 módulos ali e os outros 9 módulos você deixa para instalar na segunda MPPT. Por que isso? Os módulos eles mudam, futuramente não vai ter os mesmos módulos exatamente que tem hoje. Então, eles precisam estar em MPPTs diferentes, tá? E outra questão é a orientação do telhado também. Nem sempre você consegue usar na mesma orientação que você instalou atualmente esse sistema fotovoltaico. E isso é uma questão que você sempre tem que estar ciente, tá? Se eu deixar uma sobra de inversor, esse inversor mesmo ele está com sobra, e ele está com MPPT livre para instalar mais módulos futuramente. Então, eu tenho que estar ciente que colocando esse inversor com sobra, futuramente pode ser que eu não ache o mesmo módulo que foi instalado lá no telhado. Por isso que tem que prever isso. Se eu deixar um MPPT separado, eu já estou tranquilo quanto a isso, porque eu vou me adequar à capacidade de entrada desse MPPT para mim colocar mais módulos e gerar mais energia. E uma questão muito pertinente aqui é até onde vale a pena instalar essa capacidade de sobra aí de inversor. No meu ponto de vista, eu acho que até 5 anos para inversores convencionais, inversores de string, né? Até 5 anos vale a pena. Mais do que isso, eu acredito que não vale a pena. Por quê? Os inversores, geralmente, eles têm garantia aí de 5 a 10 anos, tá? Então, dentro de 5 anos ali, se não é a tua intenção aumentar até 5 anos, ou seja, se você quer aumentar tua necessidade de energia para mais de 5 anos, o teu inversor já vai ter degradado um pouco, talvez ele já vai ter perdido a garantia, então você vai estar colocando mais capacidade nele depois de 5 anos e pode ser que você acabe jogando dinheiro fora por conta do inversor não estar mais funcionando como se fosse novo, né? E se der algum problema nele também, você talvez já perdeu a garantia. Então assim, devido à degradação do equipamento, eu acho, na minha opinião, que não vale a pena para mais de 5 anos. Até para você pensar assim, eu vou instalar mais um ar-condicionado daqui 1 ano. Beleza, vou colocar um inversor com uma pequena sobra ali que eu consigo instalar mais módulos daqui 1 ano. Agora eu penso assim, não, daqui 8 anos eu vou comprar um carro elétrico, então eu já vou deixar uma sobra para ele. Olha pessoal, no meu ponto de vista, um inversor tradicional aí não vale a pena fazer isso. Porém, tem um microinversor ainda, então o microinversor eu vou estar falando agora, tá? Eu vou usar como exemplo aqui um microinversor, na verdade 3 microinversores, né? Eles têm 4 entradas cada um, então cada microinversor você vai poder ligar 4 módulos. Isso eu estou pegando como exemplo o inversor da DIE. Se você colocar 3 microinversores com 4 entradas cada um, você tem 12 entradas. Se você instalar 10 módulos agora, então você fica com 2 entradas livres ali. Uma vantagem muito grande do microinversor. Essas 2 entradas livres, você pode colocar qualquer potência de módulo que seja adequado ao microinversor, ou seja, você não precisa usar a mesma potência de módulo que você instalou os outros módulos ali na cobertura. E outra vantagem muito grande também, não precisa ser na mesma orientação e nem na mesma inclinação que você instalou os outros módulos. Então o microinversor tem essas vantagens aí que você consegue estar utilizando também. Porém, o microinversor tem uma certa limitação no tanto de sobra que você vai deixar. Se a gente pegar o exemplo anterior, que era 10 módulos instalados atualmente e mais a sobra ali para 9 módulos. Então o que acontece? Se você for instalar com microinversores, eu indicaria colocar menos módulos em cada microinversor, mas utilizar todos os microinversores, do que você instalar 4 módulos em cada microinversor e deixar alguns dentro da caixa ali guardado. Por que não é tão interessante deixar dentro da caixa ali guardado? Porque você nem sabe se ele funciona ou não. Então, se você colocar lá, para ele funcionar mesmo, você já vai ver no andamento ali que ele funciona, tá tudo ok. Se precisar de alguma coisa, vai ter a garantia de até 12 anos. Se você deixar ele dentro da caixa, talvez você descubra isso só quando você for instalar. Então, se for deixar a sobra com microinversores, tem esse detalhe aí que eu acho interessante também estar utilizando todos os microinversores, nem que você coloque menos módulos em cada um deles. E no microinversor, até quando vale a pena pensar nesse aumento futuro, né? Se eu comprar um ar-condicionado, um carro elétrico, mais equipamentos eletrônicos na minha casa, quanto tempo? No microinversor, esse período já aumenta bastante. Na minha opinião, eu penso em torno de 12 anos, tá? Então, se você pensar assim, daqui 8 anos eu vou comprar um carro elétrico, já dá para pensar nesse aumento futuro, porque o microinversor ele tem uma garantia
em torno aí de 12 anos. Tem fornecedores que oferecem até 15 anos, até 20 anos, eu já vi alguns. Então assim, até 12 anos aí, eu acho que vale a pena você pensar no aumento futuro e deixar essa sobra aí de capacidade para você instalar futuramente. Você está gostando desse conteúdo? Então aproveita, curte aí esse vídeo, compartilha com quem também tem interesse nesse assunto, se inscreve aqui no canal, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, e também siga nossas outras redes sociais. Mas espera aí, que eu ainda não terminei o assunto, tá? Ainda eu vou falar aqui sobre cuidados, tá, pessoal? Então eu vou falar quais são os cuidados aí que você precisa ter se você optar, se for da tua realidade, né, você deixar essa sobra aí de potência no inversor, beleza? Então vamos lá. Primeiro cuidado para o aumento futuro. Cabe no telhado? Então faz essa pergunta para quem for instalar o sistema de energia solar para você, ou se você mesmo for curioso nessa área, você mesmo vai instalar. Olha ali, analisa bem certinho o tamanho do módulo, mais o clumbzinho, que é para fixar ali o módulo na estrutura, quanto que ele vai dar de largura e de comprimento, o módulo mais esse fixador, e olha certinho no teu telhado se vai comportar mais módulos futuramente, porque o que acontece muito? Você deixar uma sobra de inversor para instalar futuramente, mas o cliente não tem nem área para isso. Então o que adianta a gente gastar dinheiro a mais, comprar um inversor maior, ter essa capacidade de sobra, se não tem lugar para colocar, se eu não pretendo aumentar mais telhados na minha casa, né? Então isso que tem que cuidar. Primeira coisa, tem telhado? Comporta tudo isso de módulos? Será que vale a pena eu aumentar um telhado para colocar mais módulos? Outra questão muito importante, eu até dei uma pincelada aí durante o vídeo, é a questão dos MPPTs. Tem telhado na mesma orientação e inclinação que eu estou fazendo a minha instalação? Não tem? Beleza, eu vou ter que colocar na outra. Essa orientação é boa? Se ela for boa, se ela não tiver sombra, enfim, se ela não tiver nenhum outro fator ali que seja prejudicial à geração de energia, beleza, então eu vou colocar uma nessa orientação e a outra na outra. Então olha já se tem MPPT para isso, tem inversores principalmente menores aí que tem um MPPT só, ou ainda depende como você vai fazer essa divisão aí de aumento de consumo atual mais aumento futuro. Você tem que cuidar na questão dessa divisão de MPPTs, se futuramente o segundo MPPT vai suportar esses módulos. Outra coisa muito importante, deixa os eletrodutos já com sobra de espaço. Eletrodutos são esses eletrodutos que passam o cabeamento, então já deixa com sobra de espaço ali, pelo menos na parte de corrente contínua, onde você vai estar passando ali o cabeamento solar, tá? Então ele é um cabeamento que tem uma espessura maior devido às proteções extras que tem nele, então deixa ali já com uma bitola maior para esse aumento futuro ali você está conseguindo passar. Outra questão é a proteção, a string box. Então você deixa uma string box aí com uma entrada e uma saída já de espera para esse aumento futuro também, tá? Porque futuramente, quando for instalar, a empresa que for fazer já não precisa também te vender uma string box dessa. Você já embute nesse sistema atual que vai sair mais em conta também. Futuramente vai saber o preço que vai estar um equipamento desse. E claro, respeitar o overload do inversor, tá, pessoal? Nós aqui na EcoEngine, nós não gostamos de trabalhar com mais de 50%, até 50% ali. Só que 50% isso é calculado, tá? Não é só jogar 50% a mais de potência e boa, não é só isso não, tá? Você tem que ver parâmetros de tensão e corrente, tá? Do inversor, se ele suporta todos esses módulos a mais, toda essa carga a mais. E outra questão é ver se realmente precisa naquele local. Às vezes a gente tem um local que é muito bom de geração, ele não tem incidência nenhuma de sombra, a orientação é norte, inclinação ideal. Então, para que eu vou colocar uma potência, um overload muito grande, se o equipamento ele já vai estar fazendo aquele corte lá de produção, tá? Então, não vale a pena nesses casos. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado mesmo por assistir. Curta aí esse vídeo, compartilhe com quem também tem interesse, se inscreve aqui no canal, porque é muito importante estarmos sempre trazendo conteúdos importantes aqui para vocês e também vocês verem esses conteúdos, né? E siga também nossas outras redes sociais, as redes sociais estão todas aqui na descrição. Obrigado e até o próximo.